Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete retangular em crochê utilizando ponto baixo com efeito relevo. Eu postei o passo a passo desse ponto outro dia aqui no canal, é um ponto super fácil, mas nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer troca de cores sem deixar pontas de fio, olha. Fica perfeita a troca de cores, é super fácil e é um tapete bem econômico. O meu tapete tem 40 centímetros de largura, 65 de comprimento e eu utilizei aqui os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 60 gramas de cada uma das cores, que são elas 6394, 7389, 7311, 2204, 3526, a cor 2012, a 1114 e a 6006. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a soft da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na verdade, a agulha eu só utilizo para fazer o arremate da ponta final e da ponta inicial. Todas as outras pontas nem precisa fazer nó. É bem fácil, você vai gostar. E esse ponto aqui, olha, ele tem o efeito dupla face. Do outro lado fica bem interessante também esse efeito, então dá para utilizar o tapete aí dos dois lados como se fosse um tapete diferente. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, a anotação aqui das cores na mesma sequência que eu utilizei e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de ativar as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer esse trabalho, você não precisa contar as correntes no cordão inicial, ele só precisa ter a largura ou o comprimento que você precisa. Eu fiz aqui um cordão inicial com 65 correntes, porque isso aqui fica com a largura que eu quero no meu tapete. E você pode fazer o comprimento que você precisar e pode seguir o mesmo passo a passo. Após as correntes iniciais, eu vou voltar na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo. Assim, olha, pegando somente um fiozinho da corrente, faço um ponto baixo. Vou na próxima corrente e faço ponto baixo também. Vou na próxima corrente e faço ponto baixo. Veja que eu pego somente um fiozinho de cada uma das correntes, olha. Ou seja, fiz 65 correntes, mas voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Uma das correntes fica aqui imprensada, formando o cantinho. E eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final do cordão. Independente do comprimento que você fez esse cordão inicial, é só fazer ponto baixo até o final. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todas as correntes. Eu vou fazer até a última corrente, não fica nenhum nó. Olha só, vou fazer até a última corrente, ou seja, o que seria aqui um nó. Eu vou fazer o ponto baixo aqui também para ficar bem simétrico esse canto aqui. Ficou assim a primeira carreira, toda em ponto baixo. É muito importante você manter a regularidade nesses pontos ao longo do trabalho. Se você fizer as próximas carreiras com os pontos mais apertados, ele vai ficar mais estreito mais à frente, né? E aqui no começo ficar mais largo. Se você fizer os próximos pontos muito solto, vai ficar mais largo mais à frente e o início aqui ficar muito apertado, repuxando, mais estreito. Então a regularidade dos pontos faz toda a diferença nesse tipo de trabalho. Agora eu vou começar a próxima carreira e vou deixar as dicas para você deixar a lateral simétrica e nunca errar a quantidade de pontos. Cheguei no final da carreira, seguro essa laçada que está na agulha, volto no mesmo ponto que eu finalizei a carreira, só que pegando somente um fiozinho desse ponto baixo. Veja só, temos dois fios, vou pegar somente um fio, segurando para não soltar da agulha, pego somente um fio, desse jeito. Agora eu posso virar o trabalho, posicionar o fio no dedo, vou buscar o fio que vem do novelo e passar somente na primeira laçada. Tenho duas laçadas na agulha, posso fazer então o primeiro ponto baixo que fica na mesma direção do último ponto, ou seja, do ponto que eu tenho na carreira anterior. Toda vez que eu faço a carreira começando ela no mesmo lado que tem a ponta de fio, eu vou trabalhar toda a carreira pegando somente um fio na última carreira. Veja só. Em cima de cada um dos pontos baixos nós temos dois fios. Toda vez que eu começar desse lado, eu vou trabalhar a carreira toda pegando somente um fiozinho dessa última carreira. Assim, olha. Vou no próximo ponto baixo pegando somente um fio, faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. E sempre pegando somente esse fio aqui na parte de cima.
porque na próxima carreira vai mudar, tá? Então, sempre que começar, olha, estou fazendo lá a quarta, quinta, sexta carreira, não sei. Observe se você está começando a carreira no mesmo lado da ponta de fio, e aí lembre-se, fazer a carreira completa pegando somente um fio. Vou fazer assim ponto baixo até chegar no final da carreira para eu mostrar o final da carreira para ficar simétrico também. Já estou chegando no final da carreira. Aqui, olha, os últimos 2 pontos, dá para notar que nós temos os 2 fios até o último ponto. Então, vou fazer em todos eles. Tem que verificar, olha, para não esquecer que o último ponto, pegando somente um fiozinho no último ponto, para deixar essa lateral aqui bem simétrica. Ficou assim. E terminei mais uma carreira também toda em ponto baixo, desta vez pegando somente um fiozinho da última carreira. Vou começar a próxima carreira e toda vez que eu começar a carreira onde não temos a ponta de fio inicial, também vai ser do mesmo jeito. Então, independente da carreira que você está fazendo, observe, se não tem aqui a ponta de fio inicial, nós precisamos fazer toda a carreira pegando 2 fios, porém, um na carreira de cima, o outro aqui na carreira de baixo, tá? Então, a forma de começar é sempre do mesmo jeito. Estou no final aqui onde não temos a ponta de fio. Vou segurar a laçada que tem na agulha, vou voltar no último ponto baixo e pegar uma laçada, e vou seguir para a carreira de baixo para pegar uma laçada também na carreira de baixo, desse jeito. Vou fazer mais uma vez, tá? Depois que a gente treina, nem precisa segurar essa laçada aqui com o dedo desse jeito, tá? Eu vou só posicionar e agora eu vou fazer sem segurar para você ver. Vou voltar aqui no último ponto, introduzir a agulha e na carreira de baixo também. Vou virar o trabalho, vou buscar o fio e passar primeiro em 2 laçadas, e depois passo nas outras 2 para formar o ponto baixo, então, nessa carreira. Então, vou fazer a carreira começando no lado que não tem a ponta de fio. Vou pegar sempre 2 fios, sendo um na carreira de cima e um na carreira de baixo. Então, na carreira de cima tenho 2 fios, mas eu vou pegar somente um na carreira de cima e o outro na carreira de baixo, desse jeito, olha. Só que não precisa ficar virando o trabalho desse jeito. A gente acostuma pegar ele aqui de forma bem fácil. Olha só, fiz o ponto baixo, vou no próximo ponto, introduzo a agulha e ele já pega o fio de baixo também. Viu? Que fácil. É só introduzir a agulha na mesma direção, ele vai pegar o fio lá na carreira de baixo, assim, olha. Bem facinho. Introduzir a agulha e pegar os 2 pontos. Os 2 fios, né? Um na carreira de cima, outro na carreira de baixo. Então, só recapitulando. Quando eu começo a carreira onde temos a ponta de fio inicial, eu faço os pontos baixos pegando somente um fio na carreira de cima. Quando eu faço a carreira começando no lado onde não temos a ponta de fio, eu faço todos os pontos pegando 2 fios, sendo um na carreira de cima, outro na carreira de baixo. Vou fazer mais um pouquinho aqui para você observar. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira e agora eu vou mostrar para você como deixar essa lateral simétrica toda vez que finaliza aqui a carreira também. Veja que até essa direção eu tenho os 2 fios aqui para pegar de forma bem fácil, né? Deixa eu mostrar aqui para você, olha que eu tenho os 2 fios de forma bem fácil. No próximo ponto, não tem ele nesse mesmo formato, assim, né? Os 2 fios para introduzir a agulha e fazer o ponto baixo. Mas se eu parar aqui nesse último ponto, ele não chegou no final da carreira. Dá para notar que falta um ponto, né? E esse último ponto, veja só, eu tenho 2 fios aqui na frente e 2 fios aqui na lateral. Então eu vou pegar um fio aqui da frente e um fio aqui na lateral, desse jeito, para fazer o último ponto. Então vou introduzir a agulha pegando nesse mesmo espaço aqui, olha, pegando um fio na parte de cima e um na lateral, assim. E vou fazer o último ponto baixo. Pronto, agora ele ficou exatamente igual à outra carreira. A próxima carreira eu vou fazer começando no lado que tem a ponta de fio inicial. Lembrou? É isso mesmo, vou fazer a carreira completa pegando somente um fio na última carreira. Então significa que eu vou voltar aqui, olha, pegando somente um fiozinho no último ponto baixo, não pego na carreira de baixo, porque eu estou começando no lado que tem a ponta de fio. Vou virar o trabalho e vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente em uma laçada e depois passo nas 2 para formar o primeiro ponto baixo. Carreira então do lado que tem a ponta de fio, vou fazer a carreira completa pegando somente um fio na última carreira, ou seja, na carreira de cima, pegando somente um fio.
faço ponto baixo. Vou no próximo, pegando somente um fio, faço ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até o final da carreira, ou seja, a carreira completa pegando somente um fiozinho na carreira de cima, mas se você esquecer a forma de fazer, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma explicação lá para que você sempre relembre aí, independente da carreira que você está fazendo. Já estou chegando no final da carreira, e como eu estou fazendo essa carreira pegando somente um fio, chegando aqui no final, olha, não pego um fio na carreira de cima e outro na de baixo. Pego somente um fiozinho aqui na lateral para formar o último ponto baixo para que essa lateral aqui fique simétrica também. Para começar a próxima carreira não temos a ponta de fio inicial, então significa que eu preciso trabalhar a carreira completa pegando dois fios. Um na carreira de cima, outro na carreira de baixo. Então no início eu já volto no último ponto pegando um fio, mais um fio na carreira de baixo. Desse jeito aqui, olha. Vou virar o trabalho, vou primeiro passar em duas laçadas, fico com outras duas na agulha, busco o fio para fazer o primeiro ponto baixo. Virei o trabalho, vou fazer a carreira completa pegando dois fios, olha, não temos a ponta de fio inicial, então pego um fio na carreira de cima, o outro fio na carreira de baixo. Veja que eles ficam aqui de forma bem fácil de identificar, é só fazer a carreira completa pegando dois fios. Então é só fazer quantas carreiras você desejar. E para fazer a troca de cores, o ideal é que faça a troca de cores em uma carreira assim, quando estamos indo em direção à ponta de fio, tá? E aí antes de chegar aqui no final, fazer a troca de cores. Eu vou fazer aqui até ficar com mais ou menos 10 centímetros de largura com essa cor, aí eu mostro para você como fazer a troca de cor, mas eu mostro para você também que eu vou fazer a troca quando estiver vindo numa carreira assim em direção à ponta de fio inicial, tá? Se você ainda encontrar dificuldade para começar cada uma das carreiras, como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo. Logo abaixo aqui do vídeo tem uma setinha para baixo, você clica na setinha ou mostrar mais, clicando em mostrar mais vai aparecer também tudo que eu tenho na descrição do vídeo, inclusive a explicação de início de cada uma das carreiras para você relembrar. Fora isso, tem também a barra de avanço aqui onde está escrito o início de cada uma das carreiras, então vai facilitar para você voltar um pouquinho o vídeo e rever como é feito o início de cada uma das carreiras. Ficou em dúvida, só observe como é o início, se está do lado que tem a ponta de fio ou não, porque sempre vai repetir até o final do trabalho. Eu vou fazer aqui então até ficar mais ou menos com a largura que eu quero, mas independente da largura, viu? Pode fazer quantas carreiras você quiser. E aí eu ensino para você como fazer a troca de cor. Veja que eu já tenho aqui a largura que eu preciso para essa cor e eu estou indo em uma carreira em direção à ponta de fio inicial, olha. Então, aqui é o local correto para eu fazer a troca de cor. E veja que eu ainda tenho aqui um bom espaço antes de chegar no final dessa carreira. Eu estou trabalhando essa carreira pegando dois fios assim, né? Um na carreira de cima, outro na carreira de baixo. Então isso facilita esconder bem esse fio aqui na hora de conduzir. Então veja que eu estou fazendo os pontos baixos normalmente, vou pegar a próxima cor que eu vou trabalhar e vou posicionar ela aqui para eu esconder já uma parte desse fio. Desse jeito, olha, fazendo ponto baixo assim, pegando os dois fios, mas já escondendo essa ponta de fio aqui também no avesso da peça. Desse jeito, olha. Continuo pegando os dois fios, mas eu vou começar a esconder esse fio aqui também, assim. E para facilitar ainda mais a troca, para não precisar fazer nó, eu vou dobrar esse fio que eu estou trabalhando desse jeito. Vou deixar uma sobra suficiente para eu terminar aqui essa carreira, né, de fazer a carreira de ponto baixo. Mas eu vou começar a esconder ele aqui também, desse jeito. Olha, eu vou posicionar ele aqui na parte de baixo, olha, o restante de fio. Vou posicionar o que eu estou trabalhando aqui no dedo. E ele aqui posicionado para eu esconder ele aqui também, uma parte desse fio. Então vou pegar os dois fios assim, e eu estou escondendo um fio que vem do novelo, mais um fio que eu vou trabalhar na próxima cor. E vou seguir fazendo os pontos baixos normalmente, pegando assim os dois fios e escondendo esse outro fio também. Veja que essa ponta de fio na cor lavanda ficou dobrada aqui, olha. E assim a ponta de fio que vem do novelo já está sendo escondida aqui. Desse jeito, olha.
E agora eu vou seguir normalmente até o final da carreira, pegando desse jeito, olha, vou escondendo esses dois fios aqui até o final da carreira. Se você não quiser fazer a troca de cor desse jeito aqui, você pode amarrar as pontas de fio aqui na lateral, mas o acabamento não fica tão perfeito, então vale a pena fazer essa emenda de fio aqui, desse jeito, porque vai ficar bem discreto e não precisa fazer nó. Ele vai ficar escondido aqui, essas pontas de fio, e não vai soltar, não precisa amarrar, não precisa fazer nada. Só esconder essas pontas de fio aqui e cortar. Veja que eu continuo fazendo os pontos baixos e vou fazer até o final da carreira. Chegando aqui no final, olha, eu vou fazer do mesmo jeito. Tem alguns fios aqui, mas você não pode se atrapalhar aqui na finalização, tá? Deixa eu pegar assim, olha, eu estou trabalhando com dois fios, né? Pegando um fio na carreira de cima, outro na de baixo. Então, eu preciso fazer o último ponto pegando um fiozinho na carreira de cima, outro na carreira de baixo. E preciso esconder esse fio aqui, continuar escondendo. Só que eu vou buscar o fio que vem do novelo, desse jeito, olha, o fio de cor lavanda. Tenho duas laçadas, vou abandonar o fio de cor lavanda, vou pegar o fio que eu vou trabalhar e vou completar esse ponto, desse jeito. Completei o ponto, olha, tenho o ponto na cor lavanda completo, mas eu tenho aqui o fio dobrado desse jeito. E agora eu só preciso puxar a ponta de fio que eu segui escondendo aqui, olha, o fio que vem do novelo, que está escondendo aqui, eu vou puxar para esconder essa ponta de fio ali, assim. Olha, eu vou puxar aqui, e ele vai escondendo essa ponta de fio aqui, olha, dentro do trabalho. Desse jeito aqui. Olha só. Vou desenrolar ele aqui um pouquinho. Pronto, escondi aqui o fio completamente. Aqui eu posso cortar essa ponta de fio que eu não preciso nem amarrar. Essa quantidade que eu escondi aqui, olha, ele não vai soltar de jeito nenhum. Esse outro fio aqui eu só preciso ajustar para não ficar aparecendo aqui na frente e vou cortar a pontinha de fio aqui também do mesmo jeito. Pronto, já fiz a troca de cor, já tenho a cor que eu vou continuar trabalhando, olha, com uma laçada aqui. Para continuar trabalhando, não tenho arremate, não tenho ponta de fio aqui esperando nem nada. Para começar a próxima carreira, veja que eu estou do lado que tem a ponta de fio. E aqui só mudei a cor, não muda a forma de fazer. Preciso fazer a carreira completa pegando somente um fio na carreira de cima. Então, começa do mesmo jeito aqui, olha. Volto no último ponto pegando somente um fio, introduzo a agulha, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo a carreira completa do mesmo jeito. Esse primeiro ponto eu passo primeiro em uma laçada, depois em duas, para formar o primeiro ponto baixo. E os próximos pontos, todos pegando somente um fio na carreira de cima. Veja que eu mudei a cor, mas não muda a forma de fazer. E eu vou fazer, gente, duas carreiras assim com essa cor. Uma carreira indo e a outra voltando. Ou seja, quando eu voltar com essa mesma cor em direção à lateral que tem a ponta de fio, eu já vou fazer a troca novamente. Então eu vou seguir fazendo essa carreira aqui completa, pegando somente um fiozinho na carreira de cima. E aí eu mostro para você como começar a próxima carreira e depois mostro como fazer a troca de cor novamente. Já estou chegando no final da carreira, trabalhando essa carreira de ponto baixo, pegando somente um fiozinho na carreira de cima. Então quando chega aqui no final da carreira, olha, eu vou pegar somente um fiozinho aqui na lateral, não pego dois fios, pego somente um fiozinho para fazer o último ponto baixo e assim eu finalizo mais uma carreira. Para começar a próxima carreira, não temos a ponta de fio inicial nessa lateral, então significa que eu vou fazer a carreira completa pegando dois fios, um na parte de cima e outro na carreira de baixo. Então, começo a carreira também do mesmo jeito, pegando o fiozinho do último ponto, né, na carreira de cima, mais um fiozinho na carreira de baixo. Vou virar o trabalho e vou primeiro passar o fio em duas laçadas e depois em outras duas para completar a altura do primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer a carreira completa pegando um fio na carreira de cima, o outro na carreira de baixo. Veja que nós estamos trabalhando com cor diferente, então um fio de cada cor até o final da carreira, olha. Como já fizemos nas carreiras anteriores, né? Só que tínhamos a mesma cor. Mas a forma de fazer é exatamente igual, olha. O ponto baixo pegando dois fios. Eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira, mas antes de finalizar essa carreira eu vou fazer a troca de cor novamente. Eu estou trabalhando aqui com a cor 7389
e estou indo em direção à lateral que tem a ponta de fio inicial. Então significa que antes aqui do final, olha, faltando uma distância assim, eu vou fazer a troca de cor novamente para fazer o detalhe aqui no tapete. Mas você pode utilizar qualquer outra cor para fazer esse detalhe, tá? Então, com essa cor 7389, eu vou fazer somente 2 carreiras para ficar somente um risquinho aqui, separando as cores aqui no meu tapete. Vou fazer até quase o final para mostrar para você mais uma vez a troca de cores. Já estou quase chegando no final da carreira, mas antes de finalizar eu preciso fazer a troca de cor novamente. Eu já estou na segunda carreira com esse tom de bege 7389 e a próxima etapa eu vou trabalhar com a cor mais escura, que é a cor 7311. Eu vou prender primeiro esse fio, olha só, a ponta de fio que vem do novelo, deixando aqui uma sobra. Eu vou posicionar ele aqui, a forma de fazer não muda, tá? Os pontos baixos aqui pegando um fio na carreira de cima, outro na carreira de baixo. A diferença é que eu vou posicionar esse fio assim, de forma que eu consiga esconder parte desse fio com o ponto baixo que eu vou fazer. Assim, olha, deixando ele entre os fios aqui do ponto baixo. Vou fazer uns 3 pontos para prender esse fio aqui e não misturar com o próximo, né, que eu vou posicionar aqui também. Vou fazer somente 3 pontinhos, escondendo ele. Veja que ele já está preso aqui, olha, com os pontos que eu estou fazendo para escondê-lo. E agora esse mesmo fio que eu estou trabalhando eu vou esconder também. É como se eu posicionasse ele desse jeito aqui, só que se eu posicionar ele curtinho assim, não sobra fio para eu trabalhar. Então eu vou soltar um pouco mais de fio, suficiente para eu fazer os pontos baixos aqui até o final, e vou posicionar ele também para esconder do mesmo jeito, mas eu vou continuar trabalhando com a mesma ponta de fio aqui, olha, eu vou só posicionar ele aqui de forma que eu consiga esconder. Vou segurar ele assim e posicionar ele aqui na parte de baixo para ficar mais fácil você visualizar, olha. Esse é o fio que eu estou trabalhando, e aqui é a ponta de fio que vem do novelo, e já tem uma outra sobra aqui suficiente para eu fazer o restante da carreira de ponto baixo. Toda vez que eu for fazer a troca de cores, é exatamente assim. Então vou no próximo ponto, pegando os 2 fios que eu preciso trabalhar, e aqui posicionado eu vou esconder os outros 2. Vou fazer mais alguns pontos aqui para eu mostrar para você que eu estou escondendo 2 fios. Olha só, eu estou trabalhando com esse fio na cor bege, estou escondendo um fio na cor bege e outro fio na cor tabaco 7311. Aqui estão as pontas de fio, olha, que eu estou escondendo com os pontos baixos. E eu vou seguir fazendo os pontos baixos até o final, sempre escondendo com esse tom de bege. Já estou chegando no final da carreira e desta vez eu estou pegando os 2 fios, né? Um na carreira de cima, o outro na carreira de baixo, desse jeito, e estou escondendo os outros fios. Aqui, olha, eu vou posicionar ele aqui para esconder. E para fazer o último ponto, eu preciso fazer do mesmo jeito, pegando um fio na carreira de cima, o outro aqui na lateral. Então, vou separar aqui que nós temos 2 fios, e vou introduzir a agulha pegando somente um, mais um ponto aqui da lateral. E vou fazer o ponto, olha, eu vou buscar o fio que vem do novelo, esse na cor bege, tenho 2 laçadas na agulha. Abandono os fios de cor bege e pego o fio que eu vou trabalhar a próxima etapa e completo esse ponto. Sobrou então o fio de cor bege dobrado aqui, né, na lateral. Veja só, ele está dobradinho aqui na lateral. E eu vou puxar essa ponta de fio para fechar esse ponto que está dobrado. Esse fio que está dobrado só é puxar aqui então a ponta de fio e ajustar, não puxar muito, tá? Para não ficar repuxando, cortar as outras pontas que estão aqui no avesso da peça. Já tenho novamente a troca de cor perfeita, sem ficar muito nó, sem ficar aparecendo aqui a troca de cores. Para fazer as próximas carreiras é exatamente igual. E eu vou fazer 4 carreiras com esse tom mais escuro para depois fazer a troca e depois mais 2 com esse tom mais claro, tá? Então, com essa cor mais clara que eu fiz 2 carreiras, vou fazer 2 com a cor tabaco 7311, depois faço mais 2 com a cor 7389 e depois eu continuo com as outras cores. A forma de fazer, a forma de trocar as cores é exatamente igual, independente da quantidade de carreiras que você vai fazer. Só que é sempre importante fazer essa troca de cor quando vem em direção à ponta de fio inicial, tá? Então não faça 3 carreiras, ou faça 2, ou faça 4, 6, sempre um total de carreiras número par para fazer a troca de cores, tá?
Começando a próxima carreira na lateral que tem a ponta de fio, só para não perder o costume, eu faço a carreira completa pegando somente um fiozinho na parte de cima, então eu já começo a carreira desse jeito, já para fazer pegando somente um fio, olha, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Eu acredito que ficou bem claro aqui as explicações, mas se você encontrar alguma dificuldade, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, dê uma olhadinha na minutagem, aqui na barra de avanço do vídeo, na descrição também tem a marcação de início e final de cada uma das carreiras, para que você consiga chegar de forma bem fácil na explicação que eu dei aqui ao longo desse início do passo a passo, tá? Já estou chegando no final da quarta carreira com a cor 7311. Eu estou fazendo aqui a troca de cor também, como é sempre do mesmo jeito, eu não estou repetindo a troca de cor, tá? Mas eu fiz aqui um total de 4 carreiras com a cor tabaco. Só que uma das carreiras fica escondida, que é feito voltando, né? Por isso não consegue ver aqui as 4 carreiras e sim 2 carreiras de relevo. Aqui, como eu fiz só 2 carreiras, olha, fica somente uma carreira de relevo. Então, para fazer aqui o último ponto, vou só finalizar aqui do mesmo jeito que eu finalizei as anteriores. Eu estou fazendo essa carreira pegando 2 fios, então pego um na parte de cima e outro aqui na lateral, busco o fio e já faço a troca, porque na próxima etapa eu vou trabalhar novamente com a cor 7389, que é esse bege mais claro. Então vou buscar esse fio e completar esse ponto alto aqui. E agora só falta mesmo puxar a ponta de fio, olha, esse aqui da cor tabaco, para esconder ele totalmente. Deixa eu tirar aqui da agulha, sem apertar muito para não repuxar ali aquele ponto, e cortar as outras 2 pontas de fio aqui. E para começar a próxima carreira eu estou na mesma lateral que tem a ponta de fio inicial. Então significa que eu vou fazer a carreira completa pegando somente um fio da última carreira. Então aqui eu já volto no último ponto pegando somente um fio. Vou virar o trabalho, vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente uma laçada e depois nas outras 2 para formar o primeiro ponto baixo. E agora é só seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira, pegando somente um fiozinho da última carreira. Eu vou fazer 2 carreiras com essa cor, né? Ou seja, vou até o final pegando somente um fio, volto pegando os 2 fios e aí já faço a troca de cor novamente. E aí na próxima etapa eu trabalho com uma cor totalmente diferente. Esse aqui, olha, que eu estou trabalhando com essa cor só para dividir e fazer esse detalhe aqui entre uma cor e outra. Como é só repetição, vou até o final então pegando somente um fio, volto pegando os 2 fios, faço a troca de cor com vocês só para relembrar mesmo como é feita essa troca de cor mais uma vez, e aí depois a gente segue até terminar o tapete. Já estou chegando no final da segunda carreira com essa cor novamente, eu estou fazendo a troca de cor, né? Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor 2204, que é esse verde água, e já tenho aqui, olha, essa troca de cor como eu já fiz as anteriores, né? Só para mostrar para vocês aqui como vai funcionar cada uma das etapas. Então aqui eu vou pegar um fiozinho nesse aqui da parte de cima e o fiozinho da lateral para finalizar essa carreira aqui também, já fazendo a troca de cor para trabalhar a próxima etapa. Veja que eu fiz um total de 10 carreiras de relevo com esse lavanda lilás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Assim, olha, carreira de ponto relevo. Depois eu fiz 2 carreiras com o tom bege, mas sendo uma carreira de relevo. 2 carreiras de relevo com o tom tabaco, significa que eu fiz 4 carreiras, né? Indo e voltando. Depois mais 2 carreiras com esse bege novamente, olha, mas somente uma vai ficar aparecendo quando fizer a próxima carreira para ficar com esse efeito. Com a cor 2204, que é esse que eu vou trabalhar agora, eu vou fazer exatamente igual. 10 carreiras assim de ponto relevo, significa que eu vou fazer 20 carreiras no total, para ficar assim 10 em ponto relevo. Depois eu vou intercalar novamente. 2 carreiras com o bege, 2 com o tom tabaco, novamente 2 com o bege, e aí eu troco para trabalhar com outra cor, tá? Mas eu vou fazer aqui até completar o comprimento, e aí eu mostro para você o efeito que fica e conto para você as carreiras que eu fiz todas e com cada uma das cores.
Veja que eu segui repetindo e só intercalando as cores. Eu trabalhei 10 sequências de ponto relevo com a cor 2204, depois repeti aquela sequência com a cor 7389, 7311 e novamente 7389, exatamente igual eu fiz aqui após a cor lavanda. Depois eu utilizei a cor 3526 e fiz 10 carreiras de ponto relevo novamente. E fiz novamente a sequência com a cor 7389 e a cor 7311. Fiz mais 10 carreiras com a cor 2012, repeti aquela sequência de cores aqui. Depois fiz mais 10 carreiras com a cor 1114, que é esse tom de amarelo. Sempre antes de trocar para uma cor e outra, eu repito essa sequência com as cores 7389 e 7311. E para finalizar aqui no comprimento, olha, veja que eu estou chegando no final da 10ª carreira de ponto relevo e voltando aqui com ponto baixo como se já fosse efetuar a troca de cor. Se você for fazer o seu tapete aí ainda mais comprido, né, quiser continuar aumentando o comprimento, é só seguir intercalando, mudando aqui, fazendo essa sequência aqui entre uma escala de cor e outra. Se você quiser finalizar ele com esse comprimento, então aqui ao chegar no final eu não vou fazer troca de cor, não vou adicionar outra cor, né, para fazer essa sequência, vou só seguir até o final da carreira. Olha, nessa carreira que pegam 2 fios para fazer o ponto baixo, pegando assim da carreira de cima e da carreira de baixo. É numa carreira assim que eu vou finalizar, né, que assim também já fica aqui as 10 carreiras de ponto relevo, e aí eu faço até o final. Chegando aqui no final, olha, após o último ponto baixo, eu vou só alongar o fio, deixando uma sobra generosa aqui para eu esconder bem e deixar bem firme esse acabamento. Vou cortar e fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Após colocar o fio na agulha de tapeceiro, para deixar esse final aqui bem firme, eu vou voltar na lateral, desse jeito, olha, aqui está o local que eu terminei o último ponto, vou voltar na lateral, pegando aqui somente um fiozinho assim na lateral, e vou passar toda a agulha com o fio para a parte da frente. Desse jeito, olha, assim fica retinho aqui o canto. Agora eu vou atravessar a agulha para o avesso da peça, em qualquer um dos pontos ele não vai ficar aparecendo aqui na frente, e no avesso da peça eu vou costurar ele aqui nesse acúmulo de pontos o máximo que eu conseguir, depois eu vou dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Veja que eu estou passando o fio, olha, dividi ele em dois, passei um dos fios em mais um fiozinho para dar sustentação e vou fazer aqui 2 nó. O primeiro eu não aperto muito para não ficar repuxando os outros pontos e o segundo nó eu posso apertar um pouco mais. E agora posso cortar as sobras tranquilamente. Fica assim então a finalização da última carreira. No início do tapete nós temos também a ponta de fio inicial, que eu não fiz o arremate ainda, e aqui é fácil também, olha, eu vou colocar na agulha de tapeceiro e vou costurar, olha, entrando com a agulha na frente do trabalho para sair no avesso. Num pontinho logo próximo aqui onde eu tenho o ponto baixo mesmo, a pontinha de fio, só para atravessar ele para o avesso da peça. Com o fio no avesso da peça eu vou fazer igual a outra ponta, só esconder ele aqui no acúmulo de fios. Vou dividir esse fio em dois. Vou passar metade do fio aqui em outro fiozinho para dar sustentação para o nó, mas primeiro vou passar só a agulha, porque sobrou pouquinho fio, olha, coloco primeiro a agulha, depois vou passar os fiozinhos aqui na agulha. Agora eu posso amarrar bem essas duas pontas e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontas de fio, tem aqui o tapete pronto. Viu que é um tapete super fácil, né? Não tem muito o que fazer. Os pontos é só seguir repetindo as etapas e já formam um tapete lindo, mas dá para fazer outras peças também. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você fizer o seu tapete, não esqueça de compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!